Boa tarde a todos. Agradeço antecipadamente a audiência de vocês. Meu nome é Júlio César Suíta, eu sou coordenador de ensino do Instituto de Engenharia Nuclear. Estou aqui substituindo a professora Liliane, que infelizmente não pôde comparecer, e pediu então que fizesse a apresentação da nossa palestra de hoje, né, no programa Radiação e Saúde. Eu tenho a satisfação, portanto, de apresentar o nosso palestrante de hoje, o professor Carlos Eduardo Veloso de Almeida, que é graduado em Física pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado e doutorado pela Universidade do Texas, pós-doutorado pelo BIPM em Paris, na França, pós-doutor sênior pelo Instituto Pierre-Marie Curie, da França, é membro do Conselho Científico e consultor da Agência Internacional de Energia Atômica, é ex-diretor do Instituto de Radioproteção e Dosimetria e atualmente é professor titular em Física Médica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É uma grande satisfação tê-lo aqui, Dr. Carlos, e antecipadamente nós agradecemos por essa oportunidade. Passo a palavra, então, para o Dr. Carlos Eduardo. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria agradecer o convite de poder fazer essa palestra que tem o potencial de alcançar um número expressivo de pessoas interessadas no assunto. Queria saudar a todos que estão do outro lado do computador assistindo, em especial os meus colegas lá da Universidade do Rio Grande do Sul. E o tópico que me foi pedido para falar sobre radiação e saúde, eu escolhi como um caso especial a radioterapia, primeiro porque a área de câncer no Brasil e no mundo é uma área hoje expressiva em termos de número de casos de incidências novas em função de vários fatores, e crescimento populacional, detecção precoce, e as pessoas estarem com seus hábitos alimentares todos bem modificados e sujeitos a componentes que podem acelerar um processo que é crônico-degenerativo, que é o câncer, na sua grande maioria, e em especial falar na radioterapia, porque é uma das técnicas de tratamento, uma técnica que tem uma capacidade de cura da ordem de 50%, 60% nos casos iniciais, e isso cresce para 60%, 75% em combinação com a quimioterapia e a cirurgia. A radioterapia hoje é uma especialidade extremamente complexa. Eu vou começar mostrando a vocês Não mudou. Deixa eu ver. Não mudou, deixa eu ver aqui. Ele não está obedecendo aqui, ó. Um segundo só aqui, que é um problema que eu garanto que não é entre o computador e o usuário. Já consegui. Então, meu primeiro slide, ele mostra já hoje o complexo que é a radioterapia, que envolve um agregado tecnológico extremamente elevado, desde a parte de sistemas computacionais que usam técnicas como Monte Carlo, a tomógrafos, a unidades de bracterapia de alta taxa de dose e aceleradores que hoje irradiam o paciente quase que em 6 dimensões, cujo objetivo que nós estamos conseguindo nesse momento é reduzir bastante a morbidade e as complicações que tinha no passado. Mas eu vou começar com o primeiro capítulo dessa história toda, que começou com o William Röntgen em 1895, que foi quem descobriu o tubo do raio-x,
quase que ao mesmo tempo que um inglês também tinha descoberto a mesma coisa, mas o Röntgen ficou com a patente. E esse tubo de raio-x, já em 2 anos depois de descoberto, ele já era utilizado para fazer radiografia. Vocês estão vendo aí a radiografia de uma criança, em que se usou 4 libras de mercúrio para se fazer essa análise de todo o sistema vascular. E hoje, certamente, nós não faríamos isso, porque a gente sabe qual é o poder tóxico que tem o mercúrio. Provavelmente essa criança foi diagnosticada com um problema e ela deve ter morrido de intoxicação por mercúrio. Mas em 1899 já se começou a tratar lesões cancerosas. E vocês veem aqui este caso de um carcinoma no nariz dessa paciente, que recebeu 99 sessões durante um período de 6 meses, e o resultado, 30 anos depois, observado, foi um resultado cosmético e curativo muito interessante. Em 1905, o raio-x já era utilizado quase que em escala hospitalar. Evidentemente, vocês estão vendo aí as cadeiras com os aparelhos em frente ao raio-x, onde fica claro para vocês que não havia nenhuma preocupação com a proteção radiológica, nem do trabalhador, nem do paciente. Era feito praticamente um tratamento coletivo, sem essa preocupação. Evidentemente, mais tarde, isso foi se sofisticando, foi se entendendo melhor a partir de 1920, com a criação do Comitê Internacional de Radiação e Unidades, os mecanismos que eram importantes a serem correlacionados, e já para começar a surgir equipamentos mais sofisticados, com blindagem, com colimação, salas individuais, que vieram a ser inicialmente substituídos pelos cobaltos, no período pós-guerra, em que se conseguiu, através dos reatores nucleares, fazer a produção do cobalto 60, e que a partir de 57 ele teve uma importância muito grande, porque o raio-x ele tratava lesões superficiais, e o cobalto conseguia tratar lesões um pouco mais profundas. Em 1960, surgiu o Betatron, que era um acelerador circular de elétrons, que podia ser extraído diretamente como elétron, ou podia se chocar com o alvo, e através do processo de Bremsstrahlung produzir o raio-x, né, feixes bastante potentes, e que conseguiam tratar tumores profundos, poupando substancialmente a pele do paciente. Em seguida vieram os aceleradores lineares, que são hoje predominantemente as unidades que estão disponíveis no mercado, que utiliza a radiofrequência como método de acelerar o elétron, a sua velocidade máxima, no caso, é mais um crescimento de massa do que de energia mesmo, porque aí é uma questão relativística, e esses elétrons que são produzidos nesse guia de onda que está aqui, eles são defletidos por um magneto e depois jogados a 270 graus, bem colimados, no paciente, de forma que você pudesse ter uma radiação bem definida e concentrada no volume-alvo de interesse do tratamento. Hoje as unidades, já na década de 60, as unidades já são bem mais modernas, e um pouco mais na frente vocês também vão ver, já se permite trabalhar e se irradiar os pacientes já não mais em uma dimensão, como se fazia antes, ou 2 ou 3, mas em 6, com o movimento de uma mesa robótica que permite movimentar o paciente de forma que o próprio movimento do tumor durante a parte de tratamento, que se chama interfração, possa ser compensado. O segundo capítulo dessa história da radiação começa com essa garotinha que está aí, que vocês estão vendo, que é a Marie Curie. Ela ainda morando na Polônia, filha de imigrantes poloneses que vieram para a França, e que mais tarde ela se associou ao Pierre Curie, e hoje tem um instituto na França que se chama Instituto Pierre-Marie Curie, e que os dois trabalharam juntos de uma forma intensa e muito produtiva, casaram, e que os dois receberam, em 1903, o Prêmio Nobel pelo trabalho conjunto que eles fizeram. Em seguida a isso, o Pierre ele sofreu um acidente, foi atropelado por uma carruagem, numa das pontes famosas de Paris. Ela ficou viúva, mas ela continuou o trabalho dela, mesmo porque nesse momento ela sofreu uma discriminação importante da sociedade francesa, de achar que ela tinha ganho o prêmio porque ela estava ao lado do Pierre, quando na realidade todos os livros de anotações dos dois mostram que categoricamente há letras e anotações dos dois sobre os experimentos que estavam fazendo.
ela sofreu essa discriminação, mas com a morte dele, ela veio a ter um outro problema, aí não mais científico, mas um problema pessoal, que ela se apaixonou pelo professor Langevin, que era professor da Faculdade de Engenharia, e que foi um escândalo na sociedade francesa, e que ela então foi mencionada em todos os jornais como uma mulher que estava acabando com o casamento, e com isso ela sofreu muito e atrapalhou muito a vida dela, mas ainda assim, ela em 1911, ela recebe o segundo prêmio Nobel da Química pela descoberta do rádio do polônio. Esse prêmio veio corroborar o fato de que ela era uma pessoa capaz, mas ainda assim, nesse momento, coincidindo com o incêndio que havia em São Francisco, os jornais franceses não noticiaram esse ganho da Madame Curie. Na realidade, ela teve um trabalho importantíssimo até 1934, quando veio a falecer exatamente por leucemia, causada pelo excesso de radiação que ela se expôs. Inclusive, durante a Primeira Guerra, quando ela colocou os aparelhos de raio-x dentro de carruagens para ir fazer as radiografias dos soldados que recebiam seus ferimentos. Ela teve um trabalho intenso. Em 1934 ela veio a falecer, e nesse momento é importante também porque ela foi a mentora de uma especialidade na medicina que se chama radiopatologia, quando ela chamou o médico francês e disse: isso que eu tenho não é uma coisa comum e vocês não podem me tratar de uma forma convencional, então vocês têm que estudar o que está acontecendo comigo e encontrar uma forma de se tratar não só a mim, mas como outras pessoas que virão a sofrer do mesmo mal. Infelizmente, o tratamento que existia era quase nenhum, como é hoje também, por efeitos deletérios da radiação em altas doses, e ela veio a falecer. Mas o último ponto com relação a Madame Curie é que ela é a única mulher, aliás, ela tem duas mulheres, mas que os restos mortais dela estão no Panteão. Uma é uma esposa de um ministro que pediu como último desejo ser colocado no Panteão, mas ela é a única mulher do Panteão, que é aquele monumento francês onde só tem grandes escritores e grandes cientistas. Ela é a única mulher não francesa, porque ela é polonesa, naturalizada francesa, que está no Panteão. Então é uma pessoa que historicamente a gente deve ter um respeito e uma lembrança profunda. Mas em 1905, algumas placas de rádio 226 já eram utilizadas no Hospital de Melbourne, na Austrália, e se vocês olharem aqui, isso está mais para um acontecimento social do que uma atividade médica, Porque cada um está segurando a sua plaquinha para tratar a sua lesão, provavelmente eram carcinomas basocelulares, sem nenhuma preocupação nem da própria enfermeira de que a radiação estava sendo propagada para as pessoas ao lado, E em 1925 se criou, digamos assim, provavelmente vocês já ouviram falar no Gamma Knife, que é um equipamento feito com 700 fontes de cobalto colimadas para um determinado ponto no cérebro do paciente. Isso aqui eles já usaram múltiplas fontes de rádio, todas elas sendo colimadas. Aqui está o paciente, vocês devem estar vendo aqui, isso aqui é o olho dele sendo blindado, e todas essas fontes sendo colimadas para um determinado ponto, e que no total era da ordem de 1 grama e 300 miligramas de rádio para você conseguir produzir um feixe suficiente que pudesse tratar esses pacientes. Muito bem. Em seguida, essas fontes foram utilizadas largamente, ainda são utilizadas largamente no tratamento do câncer ginecológico, no câncer que envolve desde o canal vaginal ao útero, ao endométrio. Esse era o método de Paris, em que se levava 120 horas com esses três cilindros, em que dentro de cada um deles tinha uma fonte de rádio. Depois, mais tarde, Manchester utilizou já um cilindro de borracha, em que dentro isso aqui era colocado dentro do útero, Esse aqui, cilindros colocados fonte dentro deles, e esses os passadores que ficavam entre esses dois cilindros no fundo vaginal. Aí já numa redução de 76 horas, e às vezes em 2 períodos divididos de 24 mais 48, ou coisas parecidas. Hoje, a bracterapia de alta taxa de dose, que já não mais usa o rádio, que foi abandonado por questões de segurança, porque o rádio tem como um dos seus filhos o radônio. Então, aquelas cápsulas que continham rádio, era
quando manuseadas, elas podiam ser rompidas e liberar o radônio, que passou a ser assim, um grande problema de saúde pública nas últimas décadas, não só do ponto de vista de radiação natural, mas também de se evitar trabalhar com fontes que pudessem ter como um dos seus filhos o radônio e contaminar o ambiente, que era uma questão bastante complexa. Então, as fontes de alta taxa de dose hoje são com irídio 192, e que são fontes com diâmetro bem menor do que as fontes de rádio, e vocês observam que os instrumentos são de dimensões bem inferiores, inclusive o tandem, que é incorporado dentro do útero, tem uma dimensão pequena, obtém sua distribuição de dose quase que no formato do próprio útero, que está aqui, e com a grande vantagem que o tratamento é realizado em minutos, em alguns minutos, para você fazer, em vez de você passar 76 horas ou 24 e mais 48, você faz 4 a 5 sessões, uma por semana, de alguns minutos para obter a dose, e os resultados são equivalentes aos antigos resultados e melhor no sentido de comodidade para o paciente, de proteção dos trabalhadores e também de redução das complicações. O terceiro capítulo, que envolve a parte de instrumentação. Como que essa radiação ela era medida? Como é que se percebia a radiação através de processos físicos, né? Porque processos biológicos, quando se observava, é porque o efeito já estava bastante pronunciado. Em 1929, você lembra que lá em 25 a gente já estava usando aquela gamma knife de césio, de rádio, se usava o eletroscópio, que nada mais é que são 2 folhas de ouro, e que ao ter dentro dessa garrafa o ar irradiado e ionizado, essas 2 folhas iam ficar com cargas elétricas iguais, e elas iam se afastar, e depois se colocava uma escala, e o quanto ela se afastava, se criava uma unidade de exposição, né? Esse era o processo primário, assim, de se saber, ou seja, a radiação está aqui, ela está produzindo um efeito, mas a gente não sabe exatamente o quanto, em termos quantitativos. Mais na frente é que se imaginou a câmara de ionização, que seria um detetor cilíndrico, né, capaz de coletar essas cargas dentro desse cilindro e ter um eletrodo central que coletaria as cargas e, através da diferença de potencial, podia se criar uma corrente, com esse eletrômetro bastante complexo que está aqui, mais um volume bem grande, de forma que a sensibilidade do detetor era grande, mas a capacidade de diferenciar doses pequenas, ou seja, a sua resolução era muito precária. Daí então, na próxima década de 60, até início de 70, se trabalhava com esse tipo de eletrômetro, que nada mais é do que um capacitor, que ao final dele tinha uma câmara de ionização, uma câmara que continha o ar para onde seria produzida a ionização, e esse capacitor ele era carregado por este instrumento, depois ele retirava-se ele desse equipamento e levava para o feixe de radiação. Então o capacitor era descarregado, depois você trazia e fazia numa leitura aqui com uma espécie de um binóculo, você olhava numa escala que estava aqui dentro, o quanto que ele tinha defletido, e aí você podia inferir a quantidade de radiação que foi medida. Isso foi usado largamente, eu mesmo usei isso durante muito tempo, e era bastante confiável, só tinha que ter cuidado com a umidade ambiental que atacava, evidentemente, os isolantes do capacitor. Hoje, os eletrômetros já são bem mais simples, né? A estabilidade fantástica, de menos de 1%, melhor que 1% ao ano. As câmaras de ionização tipo poço já permite que você trabalhe com as fontes de irídio, as fontes de iodo 125 para fazer a sua calibração, o que não era possível naquela época. E, evidentemente, o conjunto de detetores de câmaras que têm aplicações distintas. Por exemplo, o conjunto dessas duas aqui são câmaras de placas paralelas para feixe de elétrons, muito parecida também, existem câmaras de placa paralela para a parte de radiodiagnóstico, e esses outros conjuntos de detetores que vocês estão vendo, que têm volumes diferentes, que têm aplicações diferentes, desde campos maiores até os microcampos que são usados em radiocirurgia. Isso, sem dúvida, foi um avanço importante, porque o conhecimento
da grandeza que você está utilizando para tratar, mas ao mesmo tempo o conhecimento da quantidade que você está entregando ao paciente de uma forma padronizada e de uma forma que um outro hospital pudesse, ao usar a mesma técnica, estar utilizando a mesma dose, uma vez que os instrumentos estavam calibrados no laboratório de referência, isso melhorou muito a intercomparação dos resultados clínicos entre os vários hospitais, que praticamente eram só qualitativos, né? Além disso, nós temos os diodos, que são pequenos, que podem ser colocados na superfície do paciente, não só do campo, mas fora do campo. E agora, os mini detetores de MOSFET, que são detetores de estado sólido, que têm capacidade assim, para medir doses superficiais com uma exatidão muito alta, embora eles tenham uma vida pequena e tenham um custo elevado. Os fantomas, ou seja, os simuladores de corpo humano, esses também foram importantes acréscimos no conhecimento e na quantificação do material e das doses em cada tipo de material, e também ao se estudar materiais com densidades diferentes, porque o corpo humano, na realidade, não tem a mesma densidade. Grande parte dele tem a densidade próxima da água, mas nós temos estruturas ósseas e estruturas com quantidade de ar muito grande, como o pulmão, né, o esôfago e outras áreas, que podem ter absorções diferentes que precisam ser conhecidas para se fazer as correções. Esse é um tipo de um fantoma que ele simula o pulmão, ele coloca os lugares onde tem as câmaras, ele pode se colocar outro tipo de dosímetro que são os dosímetros, chamam de TLD, os termoluminescentes, e com isso você irradia da mesma forma que você está irradiando um paciente, com os mesmos campos, e você pode fazer uma avaliação da distribuição de doses, comparando com aquilo que você gostaria que fosse, ou seja, aquilo que foi planejado pelo médico, né? No quarto capítulo, né, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes nessa área, foi a imagem. Porque nós começamos a radioterapia praticamente sem imagem, né? Quer dizer, era uma dimensão, se colocava na década de 20 e 30, e dizia, o campo começa aqui onde está meu dedo e termina onde está aqui, onde está o outro dedo. Depois, quando foi introduzido as várias imagens, desde que eu vou mostrar um pouco aqui, isso vai permitindo cada vez mais você visualizar o volume tratado e até de uma forma tridimensional. Então, antigamente, como você não tinha a imagem, você tinha o contorno do doente, né, e tinha um tratamento aqui, por exemplo, de pelvis, em que você tinha 4 campos, em que era com feixe de 22 MeVs aqui, de fótons, era aquilo que você podia fazer intuitivamente, porque, na realidade, você não tinha conhecimento exato da posição do que você estava irradiando. Imagina que o útero, né, embora as mulheres sejam simétricas por fora, elas por dentro são muito assimétricas. O útero pode estar anterovertido, laterovertido, posteriorvertido, enfim, se você admitir que ele é absolutamente simétrico com relação a esse eixo, e ele estiver deslocado para esse lado, você provavelmente vai estar tratando o tecido sadio e não vai estar tratando o tumor, então o resultado clínico vai ser muito ruim. Com o simulador, que é um aparelho de raio-x que simula um equipamento de tratamento, e que as distâncias, foco, superfície, são idênticas ao equipamento de tratar, e também o sistema de colimação e a penumbra são bem parecidas com o sistema de tratamento, ele permitiu que um avanço considerável, porque a partir daí nós começamos a tratar de uma forma bidimensional. Vocês vejam que a imagem do simulador convencional, já mostrando aqui o centro do campo, já permite que você tivesse uma visualização que não era mais aquela só intuitiva do clínico. Com essa visualização bidimensional, era possível você, então, delimitar o seu órgão de tratamento, o seu volume, o seu tumor, os órgãos aqui ao laterais a ele, que eram mais sensíveis, e órgãos críticos, como está aparecendo aqui a medula. E a distribuição de dose gerada permitia, então, que você pudesse fazer combinações de campos ou pesos de dose ou angulações que pudesse minimizar os efeitos colaterais nos órgãos próximos, que mesmo além de tecidos normais, que pudessem ser mais sensíveis à radiação, como por exemplo a medula é.
Permitiu também poder obter as radiografias posteriores e as laterais, você poder superpor a sua curva de isodose no tratamento do câncer do colo de útero, que aqui os dois ovoides estão exatamente do fundo vaginal e o tanda está dentro do útero, e tem uma visualização também lateral. Isso melhorou muito, porque um dos pontos críticos que nós tínhamos aqui era a radiação da bexiga e a radiação do reto, que não se tinha esse conhecimento. Na hora que você começou a radiografar, começou a colocar um bulbo catéter dentro da bexiga, ou colocar um material de contraste no reto, você conseguiu visualizar melhor esses órgãos e reduzir as doses desses órgãos e melhorar os gradientes de dose que pudesse acontecer. Isso foi um avanço considerável do ponto de vista clínico na área da bracterapia. O que surge agora, também dentro desse capítulo, é o tratamento com as sementes de iodo 125, que são colocadas especialmente no tratamento do câncer de próstata, e que vocês estão vendo aqui uma radiografia de todas as sementes que foram colocadas em volta do volume tumoral que foi definido pela próstata. Você pode olhar, parece que elas estão meio desalinhadas, mas no conjunto ela dá uma distribuição de doses muito boa, e hoje estão surgindo no mercado alguns sistemas que permitem que elas tenham um alinhamento bem melhor, né? Com isso, baseado nas imagens de ultrassom, você pode fazer uma reconstrução tridimensional e por processo de subtração, você visualizar as doses exatamente nos pontos críticos aí, que seriam a bexiga e o reto, e com isso fazer um processo de otimização delas aí. Enfim, essa introdução do iodo 125 e de alguns outros elementos é um avanço considerável, quer dizer, são fontes que são colocadas e deixadas nos pacientes, quer dizer, elas têm um decaimento muito rápido e não oferecem nenhum perigo às pessoas que estão ao seu lado, nem aos familiares, porque a absorção é bem localizada, e os resultados clínicos são importantíssimos, porque não só na questão da sobrevida, mas também na questão da morbidade e dos efeitos colaterais. Por exemplo, os pacientes que têm a possibilidade de fazer e que têm indicação de fazer bracterapia com iodo 125, eles têm uma taxa de impotência com relação a uma cirurgia muito mais baixa, o que, ao se tratar de um paciente jovem que tem uma família, que tem uma expectativa de ter uma vida sexual normal, esse tipo de tratamento, bem como o IMRT, que eu vou falar um pouco na frente, eles, mesmo que haja danos causados pela radiação, a pílula que tem no mercado, chamada azulzinha, ela resolve o problema, o que no caso da cirurgia não é possível resolver. Então, a bracterapia ela tem uma vantagem importante sobre cirurgia nesse aspecto. Aí na década de 70 nós começamos a utilizar já o tomógrafo já como um equipamento chamado simulador, em que ele faria a obtenção das imagens a nível de cortes e depois uma reconstrução dessas imagens para permitir que você, após a reconstrução, você pudesse ter uma visualização volumétrica do tumor. Aqui tem uma imagem de um paciente que está sendo reconstruído. O que vocês estão vendo aí, e o queixo dele está muito claro, tem umas linhazinhas mais escuras aqui, e aqui também, olha, representa cada corte obtido na tomografia, que depois você faz a adição e a segmentação dele e obtém quase que a reprodução bastante importante do paciente. Hoje ainda os tomógrafos de mais de 64 canais conseguem ter uma definição incrível, que ajuda muito no planejamento da radioterapia. E nessa reconstrução 3D, vocês veem aqui, esse é um dos cortes, isso aqui é o conjunto de cortes, em que você pode visualizar o feixe de radiação que está incidindo no paciente, e pode também, através de um processo de subtração, você subtrai tecido, você subtrai o osso, se você quiser, e vai observar exatamente a distribuição de dose e a projeção do campo de tratamento sobre a região pélvica, com todo o tecido subtraído. E esses pontinhos aqui coloridos
E cada uma dessas cores representa um conjunto de pontos com doses iguais, ou seja, de isodoses. E essa imagem aqui atrás é uma imagem reconstruída digitalmente, que chama DRR, em que recebe a projeção do campo de tratamento exatamente no local que você tratar. Ora, isso dá uma percepção e uma visualização incrível do que você está tratando, né? E o reflexo disso, mais importante, são dos sistemas de planejamento que usam computadores para fazer o cálculo de dose, né? E, olhando assim rapidamente o conceito do volume tumoral, que é aquele que a gente vai fazer o plano para tratar o doente, você tem aqui vários tons diferentes. Você tem aqui o tumor, você tem o volume clínico, que é aquela margem que se é dada para, eventualmente, uma doença subclínica. Esse aqui é o volume-alvo de tratamento, esse é o volume que deve ser tratado, e esse retângulo representa o volume irradiado. Vocês podem perguntar assim, puxa, mas parece que tem muito tecido normal sendo irradiado. É verdade. Hoje, com a visualização tridimensional, e com a combinação de campos, você consegue reduzir substancialmente toda essa região que nós estamos chamando aqui de volume irradiado. Você pode reduzir o volume irradiado e, com isso, como você não está irradiando tecido são, você também pode aumentar a dose do tumor, com benefícios importantes com relação ao controle tumoral. Baseado nisso, então, essas imagens, vocês vejam que coisa interessante aqui. Ó. Isso é um nódulo de pulmão que vocês estão vendo aqui, é amarelinho, que foi obtido através de uma sequência longa de cortes do paciente, e que por um processo de subtração, esse nódulo, você reconstruir ele e até identificar quais são as artérias que estão alimentando esse tumor. Tamanha hoje a capacidade e a resolução hoje que os tomógrafos estão. E olha que eu estou falando de uma imagem obtida aqui com 16 canais, nós já estamos com 64 e até 126. Então a resolução é cada vez maior com relação à captação da imagem. Com isso, no tratamento tridimensional, a gente pode ter pelo menos 4 visões do tumor que está sendo tratado. Esse aqui é o tumor que está sendo tratado, na visão, num corte do paciente, essa aqui numa anteroposterior, aqui numa outra visão lateral e aqui numa visão axial. Ora, qual é a vantagem de você ver tudo isso? É que você pode, além de identificar o tumor propriamente dito, mas identificar o que está por perto, que é sensível à radiação, e a partir daí é que você vai definir qual é a técnica que você vai tratar, de angulação, de convolução, de pesos diferentes em campos que são irradiados, de forma que você obtenha a melhor distribuição de dose no tumor com a menor dose dos tecidos vizinhos. Com essas informações, a gente pode entrar numa técnica chamada técnica de compensação eletrônica de dose, em que você reconstrói o seu tumor, né, através da visualização dele em diversos ângulos, e isso aqui representa mais ou menos aqui ao lado o que é o tumor. O tumor nem sempre é redondo, é cilíndrico, ele não tem forma, às vezes ele não tem forma, e esse aqui é a representação de um tumor. Então, para evitar que você trate esse tumor com um campo de radiação igual a esse que está aqui, você pode usar o que se chama a compensação eletrônica, ou seja, você irradiar com pixels que possam irradiar nesse ponto daqui uma dose maior, nesse ponto daqui uma dose menor, e ao final você tem uma distribuição de dose homogênea que faz parte de uma técnica chamada intensidade modulada, ou seja, a dose é quase que pincelada por um artista, digamos assim, em que cada cor deste platô que vocês estão vendo representa uma quantidade diferente de tecido e uma dose diferente que ele recebeu. Ora, isso é digamos assim, de uma inteligência enorme, né, nesse processo, e ao mesmo tempo de um benefício enorme, porque você está otimizando a sua dose em função do tumor que você está vendo. E você imagina que num tumor de próstata, cada ângulo que você olha
o tumor, você está visualizando o tumor de uma forma diferente, porque ele não é, como eu dizia, não necessariamente ele é esférico ou cilíndrico, né? A introdução dos colimadores multilâminas, em vez daqueles colimadores que vocês todos já viram no aparelho de raio-x quando fazem uma radiografia, que são quatro colimadores que definem os campos retangulares ou quadrados, no caso dos aceleradores, eles estão usando o que chama-se multilâminas. E isso que você está vendo aqui é um multilâmina, cada lâmina dessa tem 1 centímetro, mas hoje cada lâmina já tem milímetros e se deslocam simultaneamente e elas são capazes de gerar dinamicamente a forma do campo que você deseja. Ou seja, se a máquina está girando em torno do paciente e cada ângulo que ele vê é um tumor que tem uma forma diferente, você ajusta este campo a partir dos colimadores multilâminas, né? De forma que o que você obtém, na realidade, é um gráfico que está relacionado com a fluência de dose. Ela não é mais uma dose como esse campo azul que está aqui, nem uma dose elíptica, nem uma dose circular. Ela é uma dose individual para cada ângulo que você está conseguindo ver o tumor. Com isso, você tem uma possibilidade de reduzir substancialmente os efeitos colaterais nos órgãos vizinhos e reduzir a morbidade. Não necessariamente aumentar a sobrevida do paciente. A gente tem que ter cuidado em dizer isso, mas a gente melhora muito a qualidade de vida dele e melhora muito os efeitos colaterais que eventualmente possam acontecer do tratamento. Essa é uma máquina moderna hoje, em que vocês têm uma mesa robótica, que ela se mexe em 6 dimensões, X, Y, Z, teta, alfa, compensa lateralmente, verticalmente. Aqui vocês estão vendo a saída do fecho do acelerador, aqui tem um tubo de raio-x, e aqui tem uma placa que é a placa que gera a imagem do online, em tempo real, do paciente, né? Então, hoje o que se chama de radioterapia adaptativa, ela é uma radioterapia em que ela não se preocupa mais com a imagem de hoje para amanhã, mas com a imagem do momento que você está tratando. Então, essa imagem em tempo real, e os equipamentos já estão hoje vindo com software para, se um órgão desloca lateralmente ou axialmente mais do que um número de milímetros desejado, ou ele interrompe o feixe, ou ele faz uma modificação, uma compensação eletrônica para que a dose seja mantida. Ora, isso é uma coisa muito interessante, porque vocês imaginarem que uma próstata, ela de um dia para o outro, ela pode se deslocar até 1 centímetro. Né? E se você tiver um campo bastante restrito, o dia seguinte esse tumor pode estar parcialmente fora do campo. Então essa visualização de 4D e a visualização que se chama interfração, né? Que seja a variação durante o tratamento, e a outra que é a variação intrafração, que é a variação que ocorre de um dia para o outro, ela hoje está sendo muito compensada. Mais uma vez, a gente ressalta que essa tecnologia, que é realmente muito complexa, são máquinas de 4, 5 milhões de dólares hoje, e que permitem esse tipo de tratamento, tem uma capacidade de tratar lesões antigamente difíceis de serem tratadas, porque às vezes elas estavam muito próximas de um nervo óptico, estavam muito próximas de uma região muito importante do cérebro, ou mesmo regiões que não poderiam sofrer radiação suficiente para isso. Então veja como fica a distribuição de dose. Praticamente cada cor dessa representa uma dose, né? E com isso mesmo aqui, vocês conseguem, na subtração, você vê a região tumoral, né? E os órgãos que estão ao lado dele, que não devem receber, têm que ser poupados, digamos assim. Essa é uma técnica nova que está sendo usada, nova, quer dizer, do ponto de vista tecnológico, mas já é usada desde a década de 20, 30, que é a radiocirurgia, são microcolimadores que conseguem produzir ou colimar feixes de até 1, 2 milímetros de diâmetro para tratar lesões cerebrais
cujo feixe ele se desloca em torno da cabeça do paciente, focalizando o tumor com vários arcos, de forma que você obtenha, ou em dose única, ou em alguns casos dose fracionada, uma distribuição muito pontual dentro do cérebro, para que você não precise irradiar o cérebro inteiro, não só para metástases cerebrais, mas também para tumores benignos, tipo malformações arteriovenosas e os tumores de nervo auditivo e trigêmeos também. Vamos avançar. O quinto capítulo, então, é a radiobiologia, que eu queria mencionar rapidamente para vocês. No começo da radioterapia, quer dizer, quando não se podia quantificar aquilo que você estava dando, qual era o parâmetro que se usava? Reação de pele. Ou seja, a pele, que vocês vão ver aqui em seguida, essa é uma reação típica de pele. Quando você usa um aparelho de raio-x, em que a deposição de energia é a 100% na superfície, se o tumor tiver a 2, 3, 4, 5 centímetros, naquela época, o que limitava o quanto que você podia dar de radiação ao tumor? É o quanto que a pele podia suportar, né? Então, é o quanto que a pele podia suportar para ela não necrosar. Então, esse conceito era qualitativo e variava de médico para médico e de paciente para paciente, porque cada um de nós tem uma pele que tem uma sensibilidade diferente. Então, são experiências que eram difíceis de serem compartilhadas. Depois é que surgiu, então, as criogenização que eu mostrei para vocês, que quantificavam a dose e podia estabelecer, então, uma coisa muito mais importante, que é a probabilidade de controle tumoral com a dose, nesse caso aqui, uma dose normalizada, para diversos tipos de tumores, diversos tipos de tecido, e como vocês veem, cada tecido responde de uma forma diferente. Então, cada tecido tem uma estrutura fisiológica, genética e de imunohistoquímica também diferente, que as doses têm que ser ajustadas. A forma de interpretar esses respostas, seu modelo linear quadrático, ele foi observado ainda na década de 40, quando se observava o número de aberrações cromosomiais versus dose absorvida, em que se observava que a curva era uma curva que tinha uma parte linear e uma parte quadrática, né? Que é uma parte linear que era proporcional à dose e uma parte que não linear que era proporcional ao quadrado da dose. Muito tempo depois, olhando uma curva de sobrevivência celular, se observou que o efeito relacionado com a dose também tinha esse formato. Mas que essa curva, então, ela tinha dois slopes, né? Duas inclinações muito distintas, uma que era essa linear e a outra que era quadrática. E alguns parâmetros biológicos foram derivados a partir delas, que ficaram como parâmetros característicos de vários tecidos, e a partir daí podia-se definir mais ou menos qual era a resposta tardia e a resposta aguda dos tumores. A única coisa que teve que se acrescentar nesse modelo é que, por exemplo, tecidos de resposta tardia, o fator de crescimento tumoral é quase zero, praticamente zero. A próstata é um deles, é um tumor que tem um crescimento muito lento, não deixa de crescer, mas é um crescimento muito lento, diferente de um tumor de cabeça e pescoço. E esse tumor de cabeça e pescoço, então, nesse modelo, você teria que acrescentar um fator de crescimento exponencial, que era específico e é específico de cada tumor. Muito bem. Nessa questão da radiobiologia, que eu tenho mais 2 minutos, a gente tem alguns pontos básicos a considerar. Primeiro é que a resposta de diferentes tecidos são verdadeiras com relação à radiação. Eles variam e vocês viram aquele gráfico que eu mostrei anteriormente. E segundo, isso tem uma implicação muito grande na prática clínica, né? E segundo, as curvas de probabilidade de controle tumoral também variam de acordo com o tipo de tumor. Ora, se isso varia com o tipo de tumor e ele também vai variar um pouco com relação ao doente, na verdade, o que a gente tem que buscar é um processo de individualizar a dose. Cada paciente, com a sua fisiologia, com o seu tumor, deve receber uma dose, não se trabalhar com um valor médio obtido de estudos estatísticos que definam valores em que são suportáveis, ou seja, se for muito acima daquilo pode ter uma complicação, se for muito abaixo daquilo pode ter uma recidiva. Na realidade, isso acontece um pouco porque tem pacientes que poderiam receber uma dose mais alta e outros pacientes que precisam de doses menores. Como a gente trabalha com valor médio, então nossas curvas de sobrevivência, elas sofrem o efeito desses parâmetros. Além disso,
O prognóstico de tecido normal, a gente tem que questionar por que pacientes com o mesmo tumor, o mesmo tipo histológico, o mesmo estadiamento, eles têm respostas diferentes dentro do mesmo grupo. Isso pode se dar por vários fatores. A dosimetria pode não estar muito bem feita, o volume de tratamento de tecido normal não foram bem delineados, a fisiologia dos pacientes é diferente, isso é evidente que é, a genética e também a estatística.